Bom dia, meninas, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Hoje eu consegui um lugar top. Vou só ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Acho que eu não vou conseguir virar a câmera. Não vou conseguir, mas assim, queria mostrar um pouquinho do sol. Vou pegar ela aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho do sol. Eu acho que não vai pegar. A delícia que tá aqui hoje, graças a Deus, depois de tantos dias de chuva, né? Aqui em Santa Catarina, meu Deus, tantos desastres, tantas coisas, né, que tem acontecido. Peraí, gente, que eu tô tentando colocar de volta aqui. Aí, ficou, acho que ficou bom. E hoje um dia abençoado desse, nossa, glória a Deus por isso, né? Sou muito grata. Vamos ver se eu vou conseguir gravar esse devocional até o final, sem aparecer cachorro, papagaio, periquito e sem os meninos chegarem também, porque eles foram surfar e agora estão tudo por aí. Daqui a pouco deve estar pintando no pedaço a molecada e o marido, né, que tá de férias e aproveitando. Vamos lá. Hoje é dia 8 de dezembro, graças a Deus, né, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. E o tema do nosso devocional hoje é humildade. É uma coisa que eu demorei para aprender, mas foi maravilhoso também quando eu aprendi, porque eu tinha um conceito completamente errado do que é ser humilde, né? Eu vou ler, o texto que nós vamos ler está lá em Jó 3:20. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A expressão humilhar-se significa ser lançado ao chão, tornar-se humilde ou posicionar-se na condição de servo. No Antigo Testamento, encontramos algumas vezes a expressão pano de saco e cinzas. Ela representava panos feitos de um tecido grosseiro, de pele de cabra ou camelo, para serem usados por alguém em sinal de sua tristeza, do seu arrependimento e da sua humilhação. No Novo Testamento, encontramos um grande profeta levantado por Deus para preparar o caminho ao Senhor. O nome desse profeta era João Batista. Esse homem era grande, um grande homem de Deus, e nos deixou um forte exemplo de sua humildade, quando ele dedicou sua vida para que a glória de Cristo se manifestasse mais e mais. Aprendemos o valor da humildade com vários textos da palavra de Deus, como por exemplo, foi boa, né? Por exemplo, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4:10. A humildade é a chave para agradarmos o coração de Deus. Ela nos ensina e nos conduz ao plano original do Senhor. Para desenvolver a humildade, busque Deus e não as suas bênçãos. Deus fala claramente ao seu povo que eles precisavam se humilhar. Deixa eu só grifar um negócio aqui. Deus fala claramente ao seu povo que eles precisavam se humilhar, orar e buscar a sua face. Quando todos nos humilhamos diante do Senhor, buscamos a sua face por meio da oração e da palavra, da consagração com jejum e louvor, Deus nos abençoa. O coração humilde ama mais o abençoador do que a bênção. A humildade revela ainda a dependência de Deus. No versículo 16 do capítulo 15 do livro de João, Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Por isso, aprenda a depender mais de Deus e menos de você, em absolutamente tudo. Reconheça humildemente que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua célula, da sua casa, do seu ministério, do seu trabalho, da sua família e de todas as áreas de sua vida. A humildade revela a dependência de Deus e essa dependência exige uma entrega total. Amém, né? Que nem eu falei no começo, eu tinha uma visão totalmente errada do que era ser humilde, né? Para mim, ser humilde era quando alguém me elogiava ou falava alguma coisa tipo, nossa, Fábio, você é tão bonita, ou tipo assim, nossa, como você é legal. E eu falava assim, não, imagina, eu sempre achava algum defeito em mim para não
como que eu vou dizer? Para não parecer que eu tava dando mérito a mim, sabe? Tipo, alguma coisa nesse sentido. Até mesmo nas questões dos devocionais, que nem quando alguém fala assim pra mim, nossa, Fábio, ai, você me ajudou tanto, você falou tanto ao meu coração. Primeiramente, eu dou a honra ao Senhor, porque eu aqui não sou nada. Eu sou um instrumento dele, né? Não é quer dizer que eu não sou nada. Eu sou um instrumento que ele tem usado, mas sem ele eu não sou nada. É isso que eu quero dizer. Sem a vontade dele, sem o agir dele, sem o mover dele, não vai adiantar. Eu vou poder falar as palavras mais bonitas do mundo aqui e não vai entrar no coração de ninguém. Por quê? Porque o Senhor quer pegar os corações, ele quer colocar, ele quer que eu vou lá, coloque a semente, mas quem vai aguar, quem vai, né, colocar tudo isso ali para aquela semente crescer é o Espírito Santo, né? E consequentemente também, né, nós temos o nosso papel para poder estar fazendo isso também, né? De estar cuidando, de estar ali podando para que cresça bonito aquela árvore, né, em nós. Então, assim, nós temos o nosso papel, né? Mas o Senhor tem o papel fundamental dele. E quando eu entendi que ser humilde era ser dependente de Deus, era reconhecer que eu não tenho a capacidade de fazer as coisas sozinho, que eu não tenho o poder de mudar as coisas, que eu não tenho o poder de mudar a vida de uma outra pessoa. Quando eu entendi que ser humilde era, eu não tenho o poder de amar sozinha, eu não tenho o poder de perdoar sozinha, sabe? É nesse ponto que eu entrei e entendi que o controle é de Deus, né? Quando eu dou o controle para Deus, eu estou demonstrando humildade. Quando eu coloco nas mãos dele a minha dependência, eu estou demonstrando humildade. No devocional de ontem, nós falamos sobre a dependência, né? E eu vejo que é exatamente isso. Quando eu me coloco debaixo dessa dependência dele, eu estou demonstrando a minha humildade. Peraí, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, né? Como Jesus falou, né? Cadê aqui? E hoje eu tô sem óculos, gente, só por Deus. Só por Deus. Ah lá, aqui ó, no versículo 16 do capítulo 15 do livro de João, Jesus diz que sem ele nada nós podemos fazer. Então é esse o reconhecer, o humilde, a humildade vem disso, da gente reconhecer que assim, muitas vezes a gente se acha nesse mundo, nesse tempo. Né? Eu tive um tempo que eu me achava, porque eu tinha condições de entrar numa loja, comprar o que eu quisesse, fazer o que eu queria, o meu dinheiro. Por quê? Porque eu tinha um outro Deus aonde eu prestava o meu culto, né? Não que hoje eu não preciso do dinheiro, muito pelo contrário, preciso mais do que antes, né? Com certeza, tipo, todo mundo precisa de dinheiro. Mas hoje eu entendo, assim, que o dinheiro não é o Senhor da minha vida, né? E que a minha dependência não está nele, a minha dependência está em Deus. Então eu vejo que a minha humildade não é o fato de eu empobrecer, é o fato de eu reconhecer que a nobreza de Deus, que a grandeza de Deus é soberana, né? E me coloca numa situação onde eu posso crer que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, aqueles que se humilham, aqueles que se colocam mesmo debaixo, né? Antigamente, como falou aqui, né? Isso era demonstrado através das suas vestes, né? Eles se vestiam de pano de saco, se passavam cinza na cabeça, né? Como tem aquele caso, né? Cita vários exemplos, mas um exemplo que me veio agora foi o de Davi, né? Quando o seu filho morreu, quando tudo, né? As coisas aconteceram, ele foi e colocou para demonstrar o quê? Pecado, dor, rendição, arrependimento, culpa, né? Eles eram demonstrados através disso. Hoje a gente não demonstra mais dessa forma, né? Hoje a gente tem um entendimento completamente diferente e toda essa liberdade, todo esse acesso a esse entendimento veio através de Jesus, né? Através da morte de Jesus naquela cruz. Então, assim, tudo isso pode fazer com que a gente hoje tenha uma liberdade, realmente uma visão diferente, né? Nessa questão da humildade, na questão da onde a gente coloca, né, o nosso coração, a nossa atenção, né? E eu acho assim, que a frase que a Thalita colocou aqui, a humildade revela a dependência de Deus e essa dependência exige uma entrega total. Eu vejo assim que Deus, ele não quer a nossa humilhação parcial. Ele não quer a nossa entrega de um pedaço, ele quer 100%, né?
quando aconteceu comigo, quando aconteceu comigo que o Senhor me pediu a entrega do meu trabalho, né? Todas as pessoas que são mais próximas a mim sabem que o quanto eu gostava, assim, tipo, valorizava o meu trabalho, as coisas que eu fazia, enfim, o meu empoderamento, tudo aquilo que representava para mim, o poder que aquilo representava para mim. Quando o Senhor me pediu para entregar, eu demorei, sabe? Eu demorei para entregar, eu fazia de conta que eu não estava entendendo, que eu não estava ouvindo, até o momento em que o Senhor foi me parando, né? Porque, assim, o Senhor espera uma vontade própria nossa para poder fazer as coisas diante do que Ele tem sussurrado e falado no nosso ouvido e no nosso coração. Só que muitas vezes nós estamos endurecidas e isso não permite que a gente, né, deixe o Espírito Santo acessar o nosso coração para que haja essa transformação. Aí a gente endurece, né? E nesse momento a gente não demonstra nenhum tipo de humildade. Pelo contrário. O que a gente demonstra nesse momento é uma soberba, é uma coisa assim, não, mas imagina, não tem nada a ver. Não, imagina o que eu vou fazer sem o meu trabalho. Não, eu dependo disso para viver. Né? Eu já falei, várias pessoas já conhecem a minha história, né? Quando eu parei de trabalhar, o meu salário representava o dobro do salário dentro da minha casa, né? Tipo, e a gente teve que fazer uma redução, realmente assim, mover muitas coisas para que eu parasse de trabalhar, porque naquele momento era extremamente necessário que eu parasse de trabalhar. Significa que eu vou precisar parar de trabalhar para sempre? Não. Só que o Senhor trabalha com estações, com tempo na nossa vida. Então vai ter tempo que o Senhor vai pedir para que a gente se recolha, né? Como nós já falamos aqui antes, reconheça, se humilhe na presença dele, coloque realmente a nossa dependência aos pés dele, para que depois ele venha e nos libere, ele trabalha em nós nesse processo, ele trabalha. Eu vejo assim, o quanto o Senhor trabalhou na minha vida, o quanto o Senhor me modificou, e ainda assim tem muita coisa para ser feita em mim, sabe? Que às vezes eu falo assim, Senhor, se eu voltar hoje, será que eu corro o risco de voltar a ser aquela Fabiana que eu era antes, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, Fábio, mas nossa, você era uma pessoa normal. É que nós temos cascas, né? Que nem eu falo, a gente representa muito bem, a gente, né, se encena muito bem. Por mais que a pessoa pegue e fale assim, não, eu sou extremamente transparente. Todo mundo tem uma capinha, não adianta. Todo mundo tem uma máscara que coloca ali de vez em quando, vai lá e seja, né, aquela querida, e tá por dentro, né, tipo, ordinária, né? Isso não é o certo, a gente não deve ser assim, mas infelizmente não dá para ser hipócrita e falar, não, nós somos santos, tudo que a gente faz nossa, é extremamente do coração. Não, tem coisa que a gente faz pela razão. A gente sabe que se a gente for antipático com aquela pessoa, a gente vai perder de fazer aquele negócio. A gente sabe que, né, se a gente for... Então, é onde a gente usa o quê? Uma máscara, né? Coloca... E isso não é o certo, isso é o errado. E é por isso que eu tenho relutado tanto em voltar. Porque eu falo, eu não sei se hoje eu vou conseguir engolir certas coisas que eu engolia antes, passar por certas coisas que eu passava antes, sabe? Por cima da minha crença, por cima de tantas coisas. E isso não deve acontecer, porque hoje o meu caráter ele não é firmado no mundo. Hoje o meu caráter, o meu princípio está firmado o quê? Na base que é Jesus. Eu quero ele como exemplo na minha vida. Então, assim, eu quero ele como exemplo de um negociador, eu quero ele como exemplo de um vencedor, eu quero ele como exemplo de um vendedor, eu quero ele como exemplo de um pai, eu quero ele como exemplo de um amigo, né? Eu quero servir ao mundo através dos ensinamentos que Jesus tem me passado. E só que isso não é fácil, porque eu ainda tenho muito do mundo em mim. Então, para isso, eu me abasteço e coloco mais de Jesus em mim para eu poder transbordar dele, não do mundo. Porque o mundo todo mundo já conhece, todo mundo já vive, né? Então, assim, para mim foi muito difícil esse processo de humildade, porque na humildade foi a minha entrega, né? A entrega desse meu trabalho, a entrega das coisas que eu ia ter que deixar de fazer, de que eu ia ter que mostrar para as pessoas que eu podia fazer. Meu Deus, eu falei assim, como que vai ser? Né? Porque, é claro, você não pode mais frequentar os mesmos restaurantes que hoje você frequenta, né? Por exemplo, hoje, quando
a gente trabalhava e a gente, quando eu trabalhava, poxa, a gente quase nem comia em casa, era comer fora, era um monte, né, sempre viajando, sempre fazendo as coisas. E as coisas mudaram, porque eu priorizei outras coisas. Ah, mas Fábio, eu preciso deixar de fazer isso? Não, o Senhor me chamou para aquele tempo. Dentro da minha casa, eu parei para olhar que dentro da minha casa eu tinha mais utilidade do que lá fora. E as coisas que abasteceram a minha casa, o mundo não ia... Na verdade, o mundo abasteceria, mas de outra forma. Em forma de droga, em forma de briga, em forma de separação, né? Esses dias eu e meu marido, né, o Michael, a gente estava sentado aqui, não sei nem se foi aqui ou foi lá em Curitiba, que a gente gosta de uma vez na semana a gente sair, só nós dois, sabe? Que nem eu brinco sempre, né? Fazer o alinhamento e o balanceamento do casamento, isso é muito importante, também é um conselho, assim, que eu dou, que é valiosíssimo para toda a família. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Ele falou assim, meu amor, eu acho que se você não tivesse parado de trabalhar, talvez a gente já tivesse se separado. Eu falei, meu Deus, e hoje eu olho para minha família assim, eu falo assim, uma família tão linda, né? Quando eu falo assim, linda, graças a Deus, assim, a gente é abençoado também com a beleza, né? Vou me gabar aqui. Eu tenho filhos lindos, né? Sou suspeitíssima para falar, um marido lindo que eu amo de paixão. Então, assim, considero minha família linda fisicamente, mas além de fisicamente, espiritualmente. Uma família que tem se abastecido, sabe? Que tem se buscado. É uma família que tem defeitos, sim. A gente erra, a gente falha. De vez em quando perde a paciência, sabe? Dá uns tilt aqui em todo mundo, mas isso é super normal, mas ainda assim é uma família saudável, uma família que reconhece, que pede perdão, que se abençoa, que se ama, que se abraça, que chora junto, que vibra junto, sabe? A gente tem uma conexão muito forte e a gente estava perdendo isso. Porque além do que eu viajava, né, muito, aí tinha meses que eu passava, tipo, ficava ali viajando terça, quarta, quinta e aí voltava na sexta. Quando eu voltava muito cansada, eu só queria sair, sabe, só queria espairecer minha cabeça e pouca atenção eu dava para os meninos. E a gente começou a olhar para trás e ver essas coisas, sabe, tipo, poxa, era bom? Era bom, claro, como tudo na nossa vida tem um lado maravilhoso, né, que nem eu falo, esse lado do poder, né, da gente poder comprar, poder gastar, poder viajar, poder comer fora, poder, esse lado é maravilhoso. Só que eu tava perdendo um outro lado, que era formar, né, criar, viver essa vida com eles. E hoje eu vejo assim, poxa, o Pedro tá saindo de casa, né, tá indo fazer faculdade em Londrina, nós vamos levar ele, agora abriu a BR amanhã é sexta, sábado de madrugadinha nós estamos indo com a graça de Deus, se o Senhor permitir, nós vamos levar ele para Londrina. E eu tenho certeza que os próximos 5 anos, pelo menos, o meu filho vai passar longe de mim. Porque ele tá feliz, ele tá querendo ir. E hoje, e no começo, assim, eu tava muito desesperada. E o Senhor veio ministrando no meu coração, filha, o que você podia fazer, você fez até aqui. Você plantou, você regou, você cuidou, você podou. Muitas vezes tive que podar e foi doloroso para ele quando eu tive que podar muitas coisas, quando eu tive que colocar certos limites, opa, fiz uma cerca aqui, outra cerca ali. Nunca bafei ele numa estufa de vidro, mas eu sempre fui meio que podando. E hoje eu vejo assim, poxa, significa que o Pedro é santinho, que o Pedro não vai errar? Não, não significa nada. Mas significa que dentro dele existe uma semente que foi plantada, né? E que dessa semente vai gerar fruto. Eu creio nisso, porque o Senhor falou para mim. Pode ele dar a cabeçadinha dele, vai cair, vai levantar, vai se limpar, vai vestir aqui, né, o pano de saco, jogar cinza na cabeça, passar pelo processo de humilhação, para ele entender de que ele não pode todas as coisas sozinho, para entender o lugar de dependência dele, e ele vai voltar. Por mais que ele vá sair, às vezes, do caminho, ele vai voltar, porque ele sabe quem é Deus. Ele experimentou disso, porque graças a Deus eu pude ter mais tempo para dar de comer para ele desse alimento, né? Então, assim, são coisas que o Senhor vão colocando nas nossas vidas. E fica, assim, a dica para a gente se atentar àquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Tipo, olha, tá bom aqui, muda ali, sabe? Troca isso aqui de lugar, né? Igual quando a gente faz a mudança dentro dos móveis, dentro da nossa casa, né? Às vezes, o fato da gente virar o sofá ou virar a cama no quarto
já nos dá uma sensação diferente. E às vezes o Senhor quer isso, sabe? Ele quer só que a gente mude algumas coisas dentro da nossa casa, inverta, né? E muitas vezes nós estamos vivendo o quê? Nos papéis invertidos, né? Vamos ver se a gente está no lugar certo, analisa, né? Então, eu acho que é isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Eu entendo isso e quero cada vez mais estar nesse lugar de humildade, que é no lugar da dependência, colocando realmente o meu coração, me colocando inteiramente à disposição de Deus, sem medo, sem vergonha, sem culpa, e o que Ele tiver que fazer na minha vida, amém. Amém. Sabe, às vezes eu falava isso, eu tinha muito medo, hoje eu já não tenho mais muito medo, eu ainda tenho medinho, porque o nosso Deus, Ele é um Deus extraordinário, Ele é um Deus surpreendente, a gente não imagina a capacidade dele. Tanto que está escrito na Bíblia, né, que ele não nos deu essa capacidade de entendimento, porque a gente não teria, como que eu vou dizer, né? Eu gosto de brincar, assim, como eu tenho a memória do computador, né? A gente não teria essa capacidade suficiente, essa memória suficiente para poder guardar essa grandeza que é Deus, essa preciosidade que é o Senhor. Então, quando eu me coloco à disposição dele, eu sei que ele pode virar minha vida de pernas para o ar, como ele já fez lá atrás, né, em 2018, e veio de lá para cá me lapidando, e eu amo isso, porque eu vejo assim, cada dia que eu confio mais a ele, ele me surpreende. E eu queria passar para vocês realmente esse amor, essa paixão, porque não existe melhor lugar para se estar do que debaixo da vontade dele. Então, quando nós entramos no nosso quarto, nós nos humilhamos na presença dele, não é para dizer que a gente é menos, é para dizer que ele é mais, né? É para dizer que ele pode todas as coisas, é para dizer que nós somos limitados, né? Então, a minha oração hoje vai ser que realmente a gente consiga entrar nesse lugar. Querido Deus, amado Pai, eu quero me colocar inteiramente à tua disposição e quero, Senhor, encorajar, Pai, que cada uma das minhas amigas, Deus, cada uma dessas mulheres maravilhosas, ó Pai, que tem ouvido, Deus, que tem vivido da Tua Palavra, Pai, possa também, Senhor, se colocar nesse lugar, num lugar de humildade, Senhor, num lugar, ó Deus, onde o soberano é o Senhor, o grande é o Senhor, ó Deus. Exaltado seja o Teu nome, ó Pai, em tudo, Senhor, em que o Senhor tem para nós, que nós possamos caminhar, Senhor, em retidão, Pai, em verdade, em integridade. Pedimos a sua bênção, Senhor, nesse dia, para que o Senhor nos abençoe, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida das nossas famílias, Pai, as decisões, os planos, os sonhos. Que o Senhor venha com a cura, Senhor, sobre aqueles que nós amamos, ó Pai, aqueles que nós conhecemos, ó Deus, que tem pedido por cura, Pai. Cura física, cura emocional. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Nós amamos, ó Pai, a Tua presença. Fica conosco, ó Deus, nessa quinta-feira, que seja uma quinta-feira maravilhosa e abençoada para cada um, Pai. Abençoa a nossa nação, Senhor, tantas coisas que têm por acontecer, Pai, mas nós cremos no domínio e no controle do Senhor, ó Pai, que nada, Senhor, nada do que está escrito, ó Pai, na Tua palavra será mudado, Senhor, porque o Senhor é soberano, justo e fiel, Pai. Nós te amamos, Senhor, nos colocamos na Tua presença e agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu consegui terminar o devocional aqui. Aleluia, que bom, né, gente? E, bom, hoje eu tô com o cabelinho preso assim, ó, puro creme. Não vou nem falar que eu já tô de biquíni por baixo, que é pra não deixar vocês assim, né? Pouco triste, mas tudo bem. Todos estão convidados para vir aqui tomar um solzinho comigo. Vamos ver se eu consigo tirar as marquinhas de camiseta, né? De bermudinha que a gente vai adquirindo com os dias. E é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem na paz e seja humilde. É o melhor lugar na presença de Deus. Beijos.